Olá, meu nome é Daniele e eu vou apresentar a questão 1 do trabalho 3 de robótica. Nessa questão, a gente precisa encontrar um modelo estático do manipulador Scara. E para isso, a gente precisa utilizar um método que é baseado no jacobiano, então através da sua matriz transposta. E para que a gente consiga encontrar essa matriz jacobiana, primeiramente, a gente precisa obter os parâmetros de DH e as matrizes de transformação homogênea, porque é através da cinemática direta do manipulador que a gente consegue obter o jacobiano. Então, a gente conseguiu encontrar as matrizes 0T1, A1T2, A2T3 e A3T4. E após obter todas essas matrizes de transformação homogênea, a gente consegue encontrar a cinemática direta desse manipulador, para a gente poder então obter a matriz 0T2. Porque é através dessa matriz que vai ser possível a gente conseguir fazer a composição do método baseado no jacobiano. Então aqui a gente realiza uma simulação novamente, uma implementação, o código MATLAB, utilizando a biblioteca Symbolic, para que a gente consiga realizar todos os cálculos. A matriz 0T1, a gente já tem o resultado dela, mas para a gente conseguir obter as outras, que no caso seria a 0T2, a 0T3 e a 0T4, a gente necessita fazer uma multiplicação. Então aqui, por exemplo, a gente pode perceber que para obter a matriz 0T2, a gente precisa fazer a multiplicação entre a 0T1 vezes a matriz 1T2 que a gente obteve anteriormente, as matrizes de transformações homogêneas. E assim por diante, até a gente conseguir obter todas as matrizes necessárias, que são pertencentes aos elos adjacentes desse manipulador. Então aqui estão apresentados todos os resultados obtidos através da simulação. E depois da gente conseguir encontrar todas essas matrizes, a gente precisa fazer a construção da matriz do método baseado no jacobiano do sistema. Então, a gente precisa utilizar principalmente aqui a matriz final, que é a 0T4. Então, como isso vai ser feito? Os 3 primeiros elementos da quarta coluna dessa matriz, assim como das outras, elas vão se referir às velocidades lineares das articulações, e elas são obtidas através da derivação parcial, para que assim a gente consiga compor as 3 primeiras linhas da matriz jacobiana. Então, cada elemento dessa matriz ele precisa ser derivado parcialmente em função das variáveis que a gente está utilizando, que é o θ1, θ2, θ4 e o nosso Q3. Agora, as 3 últimas linhas da matriz jacobiana, ela vai estar relacionada às velocidades angulares das articulações, e elas são compostas pelos 3 primeiros elementos da terceira coluna, que é o que está circulado em roxo. E a gente pode observar aqui, enquanto o que está ali de azul é o que diz respeito à velocidade linear. É importante ressaltar que a multiplicação de todos esses elementos vai depender do tipo de junta que está presente, porque cada uma vai fornecer um tipo diferente de coeficiente que vai multiplicar esses elementos. Então, para a junta prismática, que está localizada na junta 3 do sistema do eixo que foi definido, o coeficiente que vai multiplicar vai ser 0, Então, todos os elementos da velocidade angular vão ser zerados. Enquanto que para a junta de revolução, que a gente pode observar na junta 1, 2 e 4, o coeficiente vai ser 1. Então, após toda essa análise, e a gente novamente utilizando o software MATLAB, a gente conseguiu obter a matriz jacobiana do nosso sistema. Então, após a gente obter a nossa matriz jacobiana, para que a gente consiga finalmente obter o nosso modelo estático, a gente precisa fazer a transposta dessa matriz jacobiana. Porque assim vai ser impossível que a gente consiga encontrar o equilíbrio de forças
nas juntas atuadas e no efetuador final. Então, a gente vai utilizar esse seguinte equacionamento aqui. Então, no caso, o tal ele vai representar, né, o componente das forças e torques em cada uma das juntas do manipulador. E aqui o F, né, vai ser o componente que representa as forças que atuam na ferramenta final. E esse J elevado a T é a nossa, né, matriz jacobiana transposta. Bom, então depois que a gente especificou, né, o tal e o F aqui nessa equação ao lado, que a gente pode observar que é uma equação que também é utilizada, né, na estática inversa, quando a gente considera que as forças atuantes na junta final são conhecidas, a gente pode utilizar essa equação para que, quando a gente conseguir encontrar, né, a nossa matriz jacobiana transposta através da implementação no código MATLAB e a gente substituir ela nessa equação, a gente consegue obter o nosso modelo estático do manipulador SCARA. Então, aqui é importante ressaltar que a gente conseguiu obter o modelo estático, né, utilizando a estática direta, mas a gente teve que desconsiderar duas colunas, né, que encontravam-se zeradas na nossa matriz jacobiana transposta. Então, essas duas colunas elas podem ser retiradas da nossa matriz, porque aqui a gente pode perceber que os parâmetros mx e my, eles não vão existir. Então, a gente não precisa utilizar, né, dessas duas colunas, e retirando a gente consegue obter uma matriz 4x4. Então, finalmente, depois de substituir nessa equação e tirar esses termos que estão zerados, a gente obteve aqui o nosso resultado final da estática do nosso manipulador. Eu sou o André, eu vou apresentar a questão 2 desse trabalho. Na questão 2 foi pedido os pontos de singularidade no manipulador, e para isso a gente sabe, dado a definição dos pontos de singularidade, que a velocidade tem que ser igual a zero para esses pontos. Visto isso, a gente vai utilizar a matriz do jacobiano encontrada na questão anterior e com ela a gente necessita zerar as suas linhas para assim obter os pontos de singularidade. Nesse caso, para obter o ponto de singularidade em Vx igual a zero, a gente necessita zerar essa primeira linha completa. E para isso a gente pode fornecer alguns valores de θ1 e θ2 para que ocorra esse zeramento dessa primeira linha. Com isso a gente tem as seguintes alternativas possíveis para zerar essa primeira linha, com isso obtendo Vx igual a zero, e para Vy igual a zero a gente necessita zerar essa segunda linha da matriz jacobiano e a gente obtém as seguintes possíveis alternativas para isso ocorrer. Olá, sou o Lucas e irei apresentar a questão 3. Essa questão nos propõe escrever a palavra robótica com o manipulador SCARA, utilizando as medidas de 500 mm para a junta L1, 400 mm para a junta L2 e 200 mm para a junta L3. De forma que a atuação representa uma área circular de raio mínimo 200 mm e raio máximo de 600 mm. Definimos o limite mínimo e máximo para o robô escrever de raio mínimo 250 mm e raio máximo 550 mm. Primeiramente, estipulamos a posição das letras com o software GeoGebra, que nos informa a localização de cada ponto inicial e final dos traços e curvas utilizados na escrita. Aplicamos no MATLAB, em sequência, as coordenadas para o software executar a plotagem da escrita. Para aproveitar a área circular de atuação do robô, robótica foi escrito de forma circular. Em realidade, código G de forma polar, por se tratar de robô circular e não cartesiano, é utilizado para guiar os componentes internos do robô como motores e atuadores. Entretanto, para fins de demonstração de representação, o MATLAB apresenta com eficiência a tarefa, e não nos limitando apenas à escrita das letras aqui apresentadas. Olá, eu sou o Vinícius e vou falar um pouco sobre a questão 4.
Na questão 4 é pedido para avaliar as solicitações de torque necessário em cada uma das juntas do manipulador, assumindo que, quando o manipulador esteja escrevendo, existirá uma reação de 5 newtons na direção vertical positiva. Dessa forma, tendo como base a trajetória por qual o manipulador exerce e o que foi determinado nas equações anteriores, pode-se avaliar a transposição da matriz jacobiana, possibilitando mapear as forças cartesianas que agem sobre o último elo como função dos torques das juntas ativas do sistema, e com isso pode-se finalizar a análise. Assim, então, é utilizado os equacionamentos descritos pela Daniele na primeira questão, e iniciar a análise e encontrar o equilíbrio das forças nas juntas atuadas e no efetuador final. Como visto abaixo, vamos substituir a matriz jacobiana transposta encontrada anteriormente, e assim é possível gerar o equacionamento das matrizes e determinar cada uma das tensões. Então, determinando cada uma das tensões, é possível analisar a reação de 5 newtons na direção vertical positiva e a configuração na qual o manipulador SCARA realiza a trajetória. E assim é visto que apenas o parâmetro 3, no caso a tensão 3, possui o componente Fz. Então pode-se concluir que, substituindo o valor informado na questão, teremos que a reação será contrária à força apresentada na direção vertical positiva, tendo como valor menos 5 newtons. Então, finalizando a questão 4, e muito obrigado pela atenção.